Estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado Maria. Tudo bem, Maria? Tudo certo. À nossa frente, agora, Curta e grossa. fez a primeira e já tá fazendo a segunda Tá em um pegando curto espaço gosto, de tempo. Tá pegando gosto, né? Provavelmente, eu sim. acho que é... Pra compensar. Não, vai ter bastante coisa Compensar então. o quê? Então vai ter Ou bastante o episódio. tempo de Que não ligação, participou, né? O tempo de bastante convite que não participou, né? Então, de é reeleição. isso. Né? Múltiplas. Verdade. E a distância, porém perto, mas à distância. Temos também Gabriel à mesa, certo, Gabriel? Oi, pessoal. Que faz tempo que eu não não vejo. aparece, faz tempo que não participa. Faz tempo. Não O sei cara mais tá fazer ocupado. isso, inclusive. Antigamente era assíduo da mesa e agora tá um pouco mais distante, mas já volta, né, Gabriel? Falta o quê? Já, 2 já, meses já. aí? 2 mesinhos. O Gabriel, para quem não sabe, obviamente, está em Chicago, terminando o doutorado dele. Nosso correspondente internacional. Nosso nosso correspondente correspondente internacional de internacional, todos os furacões, Halloween e temperaturas abaixo de zero. Certo, É Gabriel? isso. Ainda não, graças a Deus, mas sim. Mas vai pegar, né? eventualmente. Já tá esperando para saber como Já. é. Então, beleza. E aí eu falei pro Gabriel para ele participar hoje desse episódio, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre a molécula que mudou, basicamente, a história do contexto regulatório, certo? Exato. E aí é um assunto que eu gosto bastante. Tanto eu quanto a Maria, a gente já vem dando algumas palestras e a gente já mostrou algumas vezes para vocês o acervo Spectra. Existem várias moléculas, inclusive, que a gente já discutiu e apresenta um contexto histórico que afeta ou que afetou o que a gente entende da legislação de como ela é hoje. Então, o que a gente está vendo da nitrosamina, por exemplo, hoje, e toda essa mudança e toda essa adaptação, que felizmente, por um lado, a gente participa assiduamente do que está acontecendo. Então, a gente está vendo a história acontecendo em frente aos nossos olhos. Isso aconteceu lá no passado com essa molécula que a gente vai falar sobre hoje, o que a gente vai falar hoje, e como que isso desenrolou o antes, o durante, o depois, como que ela afetou o dia a dia das pessoas, qual foi o problema dela. E aí eu já vou fazer um preâmbulo antes da gente entrar nesse assunto, mas antes disso, Leandro, o que a gente tem para dizer, como sempre, para os nossos seguidores? Olha ele. Seguimores. Seguimores. Tem um recado novo do Sérgio aí que eu não recebi o roteiro até agora, né? Então começa por esse. Qual que é o recado? Eu não faço a mínima ideia. Eu não recebi o roteiro. Começa, eu achei que você sabia, mas começa com o seu recado do Sérgio que eu completo depois. Então tá bom. Se você quer padrão, qualidade, igual esse podcast que tem um padrão altíssimo de qualidade, você vai na Action Research. Eu tô com o aparelho aqui, não tirei, vai ficar meio fã, mas saiu bonitinho de novo. 2 já, mais um eu peço música. Padrões de alta qualidade, bonitos, com bom preço e com caneca. Quem te dá padrão com caneca? Caneca térmica? O Sérgio. Então, Gente, você fala, não acaba esse estoque de caneca, não? Não, o Sérgio falou. O Sérgio mandou mensagem pra mim. Sempre, infinita? O Sérgio mandou mensagem pra mim e falou que vai ter uma promoção nova. Ah, é? Vai ter uma promoção nova. Por enquanto as canecas tá rolando. Ah, entendi. Então pede lá. Ô Sérgio, eu ouvi no Pastelaria. Tô comprando muitos padrões, porque é o melhor do mercado, não tem igual. Quero caneca. Verdade. Tem um produto Sempre novo pede. aí, hein? Com a parceria nova da Action Research. Ajuda nós, Natan, que eu não recebi o Isso, roteiro. não, aí agora é a minha parte, a minha deixa do comentário aqui é que se você também trabalha com amostradores, trabalha com algum tipo de amostrador para soluções viscosas e precisa de amostradores para fazer a amostragem em linha, fala com o pessoal da Axios também, que eles estão desenvolvendo a parceria com a Sample Systems. Então também acessa lá, entre em contato com o Sérgio, que eles vão poder te ajudar com os melhores amostradores do mundo, né, Leandro? E veio com um negocinho lá, e você veio Qualidade. Isso, e tem Ó. promoção também lá, é só mandar mensagem pra ele que ele vai acabar dando desconto ou alguma coisa do tipo, certo, Leandro? Semana passada você falou que vinha com um negocinho, que é o nome daquilo? Um ursinho, né? A pipeta, sei lá, o negocinho que você pode... Ah, a colher. Não era a colher? O O amostrador, não era? É a pá, é a pazinha. A pazinha, né? Ah, você veio Sim. com a sua própria pazinha, tá vendo? Você vai ter sua Exato. pá pra chamar de sua. Que chique. Você vai ter a sua Isso pró- vem nos padrões, né? A pazinha vem com os padrões. Quando Tá você vendo? compra, Tô sabendo, vem com legal, os tá? padrões da Axios. Perfeito. E o que mais, Leandro? O que mais? Se você quiser. Espátula, não é pá, gente, é espátula. Isso. Espátula, Pessoa, isso. não tá... Eu tava com Obrigada, isso- querido. Ô, Você vê menino, que ajuda nós. o próprio Sérgio não Eu mandou fiquei pra com gente isso na a cabeça mensagem. e falei, pá.
Pá, vamos. Se fosse pá, né, pra pegar uns quilos de padrão. Gente, eu não mas sei, no caso, eu tô são jogando aqui, viu? miligramas. Eu tô jogando o que eu sei, que meu conhecimento é limitado, hein? Não, a pessoa aqui, gente, essa ausência de laboratório por muito tempo faz a gente criar essa Lacuna. essa lacuna de coisa, tá vendo? O Sérgio podia mandar uma pá, que não é pá, que é a espátula, pra mostrar pra galera que nunca viu uma espátula, tá vendo de padrão? Não, a gente Ele vai mandou. trazer, ele mandou. A gente No vai caso, trazer. Tá lá em casa. Não, deixa ele mandar mais. Fala que não Manda chegou. mais, Sérgio. Extraviou, Sérgio, extraviou. A gente até sorteia aqui. Olha aí, Sérgio, vai ter que mandar mais. Pá! Não, brincadeira. Não, Aí vai chegar uma pá, vai chegar. uma pá. Vai Ó. chegar uma pá de coisa. Já sabe o que é padrão, já sabe onde comprar padrão, já sabe a parceria com a Simple Simple System. Simple System. Então, agora você precisa de quê? Coluna cromatográfica. Exatamente. Até brilhou na tela ali, ó, YMC, América. Tudo calculado, que eu esperei virar para começar a falar. E aí você quer uma coluna cromatográfica? Você vai lá pedir para eles. Não sabe qual coluna vocês querem, porque tem vários tipos de coluna, depende do seu equipamento. Então você vai lá no Guias e Filtros de Colunas Cromatográficas, nossos amigos Cromatografando, o link aqui embaixo. Clica lá, olha quais são as colunas que o seu equipamento precisa, você tem dúvida, tire todas as dúvidas que você precisa, volta para a YMC América, vai lá falar com o Laudo e Que compra. voltou de novo na tela, hein, Leandro? Você tá combinando certo, hein? Outra, eu que fiz, né? Eu sei a minutagem certa. Timing, É. Vai lá, fala com o Laudo. Laudão, olha, eu vi aqui o guia que eu preciso de 22 colunas dessa daqui, ó. Leva. Tryart. Exatamente. Se você levar a Tryart, o Laudo te leva pra jantar. Olha, isso aí talvez Ó, você a vai gente ter que... comprometendo o Laudo É, aqui. Laudo, se vira, se vira. Mas, ó, então não se esquece, acessam os links. Se você quiser entrar em contato tanto com o padrão quanto para amostradores, acessa o link aqui da Axios. Para colunas cromatográficas, acessa o link da YMC. E para saber tudo sobre o guia de filtros... E colunas, acessa o link aqui dos nossos amigos cromatografando. Se você quiser Perfeito. estudar sobre HPLC, vai no curso Descomplicando HPLC e o HPLC Prático e Definitivo dos nossos amigos do Cromatografando. Exatamente. E o mais importante? Qual que é o mais importante? Eu tava vendo as estatísticas ontem, tava só olhando aqui, 90% das pessoas que assistem o Pastelaria, eles não colocam o sininho lá. Olha Ah, só. YouTube. gente, tem a dor. Ah, Apenas 10% pede para receber notificação. Gente, ajuda nós, porque o sininho, o YouTube vai saber que esse conteúdo é de relevância e vai indicar para mais pessoas. Vocês só clicando, é um clique, gente. Você faz o celular, você nem... É só um clique. É só um clique. Faz agora. Faz agora. Aí, ó. Pausa Agora. o vídeo e dá um clique. Vai Não, Você não que tá precisa nem assistindo. pausar, é só... Aí Então, quando você pronto. ouve, Sininho. exatamente, segue a gente, compartilha com todo mundo no YouTube Pastelaria Podcast Oficial, Uhum. no Spotify Pastelaria Podcast Oficial, tá tudo bonitinho lá, segue a gente, ouve a gente se você é de ouvir, e se você é de ver os videozinhos, os cortezinhos, pra se empolgar, pra assistir o episódio inteiro, que isso aqui vai ter um monte de corte legal, você vai no Instagram, Spectra Soluções Científicas, que vai estar tudo lá. Você olha o corte bonito, olha, eu quero saber mais sobre isso, porque só tem um cheirinho, só tem um negocinho só. Você volta pra cá pro podcast, ouve o podcast todo, compartilha com todo mundo, que hoje o conteúdo... Isso aqui é bom, hein? Isso aqui foi o roteiro mais caprichado que o Natan já fez dos podcasts. Com certeza. Trabalhei nele, hein? Bom, então é isso. Não se esquece, acessam lá todos os links que o Leandro falou. E não deixa de seguir a gente, dá o seu O like. LinkedIn também, hein? Deixa o seu comentário lá no YouTube pra gente saber se a gente tá no caminho certo ou não. Pra ajudar também a propagar a palavra. Então encaminha para os seus amigos, para as pessoas com quem você trabalha, pra divulgar e compartilhar bastante o conteúdo. No Spotify é a mesma coisa, certo, Leandro? Você também Exatamente. falou. 5 estrelas. Ah, mas eu não posso ver redes sociais do meu trabalho. LinkedIn você pode. Isso, aí também segue a gente lá no LinkedIn, Então, certo? Tudo que tá no Instagram, tá no LinkedIn, porque a gente coloca pra todo mundo ver, não importa a rede social. Você não tem desculpa pra não ver. É, exatamente. Não, e o povo vê, o povo assiste, só precisa dar essa moral lá e clicar no sininho para ajudar a gente também. Sininho, dá um joia no vídeo. Isso, compartilha. exatamente, exatamente. E 30 pessoas que assistem o podcast não é inscrito no canal ainda, gente. É, não, isso é demais. Eu Isso tenho é todos os dados. inadmissível, Eu isso é tenho todos os inadmissível. dados aqui, nada escapa, hein? A gente sabe, hein? E em breve vai sair o resumão do Spotify também esse ano já vai vir os detalhes todos. do É Spotify verdade. também. Olha a Em vergonha. breve, México, quero ver você em segundo colocado esse ano de novo, vamos ver. E se Vamos vocês, ver. na retrospectiva de vocês de podcast, não tiver pastelaria, muito decepcionado com vocês, viu? É Muito triste, decepcionado. é verdade. Bom, vamos lá. Antes de começar
uma coisa, já que a Valéria tá aqui na mesa, você sabe, Valéria, que o fato da Maria ter perguntado quem foi você na barraca do pastel gerou zum interno, então, né? Percebi, né? Você sabe que gerou um zum interno. Gerou uma dor, né? Gerou. Tem pessoas que vieram aqui, que falaram, pô, da equipe, pô, nunca me perguntaram, nananana. Pessoas que começam com I, terminam com S? Isso, com S? Iris. Começa com I, termina com é. Iris. Olha, Entendi. o RH, bem... o RH tá bombando de reclamação lá sobre isso, viu? A ouvidoria tá estralando aqui, a ouvidoria no podcast, né? Verdade. Então, mas tudo bem. As pessoas que lutem, certo? Não, mas aí foi o acaso. Porque eu vim logo depois de outra entrevista. Aí tinha acontecido. Foi um acaso. Foi um acaso. Não foi que eu fui privilegiada. Mas Que você me fique ajuda, claro. mas aí você tem que me Não, ajudar eu com essa diria- justificativa Claro. com a Iris. que fique Na claro verdade, que eu não fui diria privi- que Ah. tem que ser merecedor da pergunta, Não, né? não, aí você me Nossa, pega. não Não, faz não, 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 Pelo não, amor de não, 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 Gabriel, aí tu me lasca, não faz isso. O que você me odeia? Qual é o seu problema? Acho Não, que não, sim, não, tá não. vendo? É. Não. Foi só o acaso. Tudo bem. Mas lembre-se que o acaso favorece as mentes preparadas, Exatamente. né? Mas isso é Exato. só no Exato. final do episódio. Isso é só no final do episódio. Bom, Ela tava preparada. Tava foi preparada. isso, foi. agora que a gente já falou sobre isso, vamos começar de fato a falar um pouquinho da história, então, aqui, da molécula que mudou o mundo farmacêutico do nosso Que ponto de molécula vista. é essa, gente? A gente vai falar sobre a história da talidomida. E Essa é famosa. uma coisa, alguns preâmbulos aqui antes da gente começar o episódio em si, Tá falar com sobre essa as coisas. palavra na cabeça, Eu gosto não dessa para de palavra, eu falar, gosto. então, É ele fez a esse palavra do episódio só dia, pra falar essa preâmbulo. palavra. Eu joguei no Google. E aí ela me devolveu essa palavra, brincadeira. E aí, para falar sobre esse assunto, na realidade, contextualizando um pouquinho o porquê que a gente trouxe esse assunto aqui, a gente vem fazendo algumas apresentações e a gente tem um slide, inclusive, que isso está lá no Instagram, inclusive, das impurezas que mudaram o mundo, da linha do tempo das impurezas. E tudo começa pela talidomida. Mas essa história aqui, de fato, o fato de eu querer trazer a história e estudar ela, tem um livro que até eu compartilhei, vou pedir pro Leandro colocar aqui, até já compartilhei isso com o Gabriel. O Gabriel, acho que tem esse livro, que é Os Botões de Napoleão, que mostram quais foram as moléculas, na opinião dos autores, que mudaram o mundo. São 17 moléculas que mudaram o mundo. E daí veio a história da gente criar esse contexto de dizer quais foram as moléculas, na realidade, as impurezas que mudaram o mundo. Então, muito dentro de um contexto, fazendo um paralelo das moléculas. E, portanto, a talidomida é a primeira. Ela é o contexto... Ela desencadeou uma série de fatos regulatórios com base no desastre que aconteceu em relação a ela. E acho que não tem ninguém que estudou farmácia que não ouviu falar do que a talidomida fez. E eu lembro que eu acho que no meu contexto histórico, assim, pensando na época da faculdade, eu assisti uma palestra de um ex-aluno da minha faculdade, que estava fazendo doutorado na USP em farmacologia, e ele foi a primeira pessoa que falou de efeitos teratogênicos, mas eu estava no segundo ano, então eu quase não tinha contato com efeitos teratogênicos. A palavra, o contexto, o conceito de teratogenicidade. E eu fiquei assim, nossa, o que é isso, né, tal. E os exemplos, quando ele começou a dar, foi talidomida, porque... ela é o símbolo, né? Ela é o que reflete. E esse slide que a gente tem, que a gente comenta, a gente fala da importância de se estudar impurezas e como que as impurezas foram moldando a questão regulatória no mundo de hoje. Existem outras, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as outras histórias, deixa aqui nos comentários também. Eu não vou falar quais são as outras moléculas que a gente acredita, mas a nitrosamina é uma delas. A nitrosamina hoje, a gente, como eu falei no começo aqui do episódio, a gente vive a história, a gente está vendo o que está acontecendo, a evolução diária e tudo mais, mas é importante a gente olhar para trás e ver o que aconteceu. Portanto, a molécula que mudou o mundo no nosso contexto aqui, dado a questão das impurezas, foi a talidomida. Certo? Sim. E aí a gente começa... Mas, Natan, a talidomida é um medicamento, não é uma impureza. Exatamente. Então, tem sempre, né, aquele aluno no final da sala, né? E já que você trouxe isso, eu pergunto para você. Então explica, Gabriel, por favor. Por que a história da talidomida foi um problema com o contexto de impurezas? Fala um pouquinho da parte, se você tá aí anotado a parte química do porquê que a impureza da talidomida foi um problema. Ou a gente deveria falar sobre qual foi o problema da história da talidomida? O que vocês acham? Acho que não, eu posso contar Mas deixa o Gabriel contar. A questão da impureza. Tá, a questão o da problema talidomida, e impureza, a gente vai dando toques específicos, vai lá. Isso, a questão da talidomida, ela é um medicamento, é uma molécula que ela apresenta um centro quiral
Então, portanto, ali ela vai ter ela vai ter um isômero, né? O Leandro tá também colocando na conhecido tela do como- ladinho da cara do Coloca Gabriel ali, aqui, ó. espelhada. Talidomida. Vou até já mandar aqui pra ele. Ela tem um carbono quiral que faz com que a molécula tenha um enantiômero. E é justamente o enantiômero S que tem, né, provoca os efeitos teratogênicos. E, se eu não me engano, é o carbono ali ligando a fitalamida com a glutaramida. Inclusive, a fitalamida, ela é usada na reação de Gabriel, sabia? Reação de Gabriel. Reação de Gabriel para fazer Gabriel-síntese, aminas é verdade. primárias. É uma proteção ali. Certo. Super chique. É uma primeira etapa pra depois fazer outra coisa, né? A síntese de Isso, Gabriel. pra fazer Ah. uma Esse amina povo é muito, primária. além de nerd, é pouco humilde. Não, mas já que você falou sobre isso, se as pessoas quiserem... A gente não vai trazer o contexto, por exemplo, do desenvolvimento da talidomida, porque é bem interessante. Eu lembro de um capítulo, só não lembro se é do Carey ou de qual, que fala sobre como que chegou a estrutura da talidomida, mas também é uma história legal pra contar Sim. sobre como que evoluiu e chegar na estrutura. Mas continua, Gabriel. Então, foi esse isômero, né? Então, os isômeros, como nós sabemos ou não, eles podem ser classificados como moléculas que apresentam a mesma estrutura química, nesse caso, nesse contexto, os mesmos átomos, mas eles têm disposição espacial diferente, nesse caso. Então, a impureza, né, da talidomida seria o seu isômero, o seu enantiômero S, que é responsável por essa efeito inverso, que é a teratogênese. Perfeito. E aí, essa é a parte inicial da história, a parte química da história. Mas o que aconteceu é que ela foi desenvolvida, a talidomida foi desenvolvida lá nos meados dos anos 50, 55, 56, certo, Valéria? Sim. Quer tocar dessa parte? Pode ser. Vai, manda bala. Ela foi... assim, é bem interessante quando a gente pesquisa sobre a talidomida, porque tem muita informação hoje em dia, por conta do que aconteceu. Ela estava... a indústria... Grunenthal estava procurando novos antibióticos, porque foi pós-guerra. Então, só um adendo, desculpa te cortar, mas já te cortando. É deixar claro e fazer um disclaimer aqui. A gente vai relatar exatamente o que a gente pesquisou. Eu vou deixar os artigos no link da descrição do episódio. E a gente não tem intenção nenhuma de criticar ou falar Apontar mal de alguma, dedos, pintar culpa, não tem nada disso. A gente vai contar o que é a história, o que é descrito por vários autores, inclusive. Tem muita publicação falando sobre isso e é como a história aconteceu. Então a gente vai acabar contando o que Falando aconteceu. nomes, né? Falando Bastante. nomes aqui das empresas e das companhias. Pode falar, desculpa. Então, retomando, essa empresa, a Grunenthal. ela na verdade fazia sabonetes, olha que coisa louca, ela fazia sabonetes e ela viu um nicho de outras empresas fazendo também pesquisa sobre antibióticos, contratou químicos para abrir uma seção na indústria nesse sentido e começou a pesquisar moléculas que foram descartadas por outras empresas. E a talidomida foi uma das moléculas que foram descartadas por uma outra empresa, e ela começou a desenvolver... Ciba, chamada Ciba. E não quis tocar. E como era uma síntese simples, né, relativamente simples, que é uma molécula pequena, eles tocaram essa pesquisa pensando no antibiótico. Só que quando começaram a fazer os estudos clínicos, viram que ela tinha esse efeito sedativo. E, putz, a gente tinha, assim, o mundo estava vivendo o pós-guerra, né, então um alto nível de estresse, e se tinha uma grande busca de pessoas por sedativos, né. E na época os barbitúricos eram os mais usados, só que o barbitúrico tem um problema que é vício. Né? Vício e overdose. E de repente a gente tem uma molécula que é pequena, fácil de fazer, barata e que tem sedação e não tem efeito adverso. Putz, tem uma mina de ouro. E foi uma mina de ouro. Eu vou pedir pro Leandro colocar aqui, que eu vou mandar para ele também, a estrutura de um barbitúrico do modelo tradicional básico e aí da talidomida do lado. Vocês vão ver quando elas são parecidas, mas ela não é um barbitúrico. Então essa que é a vantagem. Pode continuar. E aí, a partir desses primeiros estudos, colocou-se a Grunenthal, colocou ela no mercado e começou a pedir licença em vários países diferentes. Então, ao todo, 56 países, se eu não me engano, foram licenciados para receber a talidomida com vários 46, nomes. eu acho. 46, e são 56 marcas. São 46 países, 56 marcas diferentes. E se espalhou para tudo quanto foi lugar. E o efeito sedativo era prominente, mas o médico obstétrico, ele viu que também tinha efeito sobre náusea.
para grávidas. E começou a fazer isso de dia. Aí foi o uso off-label que é off-label, exatamente, sem nenhum tipo de pesquisa. Tipo, funciona bem, não deu nada. Não, imagina um sonho pra grávida, gente, que passa mal pra um caramba no começo. Ainda bem que você falou gestação. caramba, achei que você ia falar outra coisa. Meu Deus, ia ter falado um pi. Não, em frente das câmeras, eu só... Não, o Leandro ia pôr um pi, eu ia pedir pi. E porque, nossa, grávida no começo o sonho dela não ficar passando tanto mal, né? Então, é um milagre mesmo. Inclusive, a talidomida era chamada assim, um medicamento milagroso. Porque ele tinha esse efeito sedativo e tinha sobre náusea. E não tinha efeito adverso. Olha, você pode tomar com segurança, não tem problema nenhum. E aí, 2 anos de venda sem controle, sem nenhum tipo de controle, porque explodiu mundialmente, aí começa-se a perceber o nascimento de crianças com certos problemas. E aí tem um alerta. E começa lá na Austrália, quer dizer, do outro lado do mundo, fora da Alemanha, que começa o alerta. E aí o problema foi, assim, como a Valéria já falou, os bebês começaram a nascer com má formação, né? E aí, eu também não vou pedir pro Leandro colocar imagens, porque a gente não quer que o YouTube derrube nada, mas são imagens bem fortes, inclusive nas publicações e nos relatos tem essas fotos, mas eu queria trazer algumas curiosidades em relação a esse breve, porém muito bom resumo que a Valéria fez. A empresa que estava trabalhando com a talidomida era uma empresa chamada Ciba, que era uma empresa suíça. E a Ciba, no futuro, veio a se unir e se tornar... Depois ela se uniu com a Sandoz e depois se tornou em Novartis. Nossa, você acredita? Que doideira! Que loucura. E aí a parte da Ciba, que era da talidomida, foi acabando vindo para outras partes e foi diminuindo, até que a BASF comprou a parte da Ciba, atualmente, mais atualmente aqui em 2008, 2010, que era a parte que não era de indústria farmacêutica, era uma outra parte que envolvia agroquímicos e outras coisas assim. Química fina e tudo mais. Mas aí essa Ciba, ela não quis continuar desenvolvendo a talidomida e simplesmente descartou. E não tem um porquê, assim. Eu não fui atrás para saber o porquê ainda. Eu fiquei com essa curiosidade. Por que não, né? Porque primeiro, é uma síntese... Qualquer um que vai pra bancada sabe. Quando a síntese é simples, todo mundo quer fazer isso. Na verdade, esse é o objetivo, né? Síntese simples. Não, eles simplesmente não viram... Eles testaram como antibiótico e viram que não tinha atividade. E aí, mano, a gente não quer outra coisa que não seja antibiótico. Entendi. E descartaram. E aí a Grunenthal, eles também queriam um antibiótico, mas quando eles viram outro efeito, eles acharam, a gente também tem uma busca por barbitúricos. E se a gente consegue colocar alguma coisa no mercado que tem essa segurança, a gente sai daqui de baixo, que a gente não é ninguém, para lá em cima, líder de venda. Então, eles tiveram uma visão diferente, justamente porque eles não eram uma indústria farmacêutica, a gente tem que sempre pontuar. Eles eram uma indústria de químicos de sabonetes. Então, a visão de mercado deles era bem diferente. Outra coisa. E isso é super interessante, porque... Essa é a história de um monte de fármaco que a gente tem no mercado, né? Que acaba que seu efeito principal era um efeito adverso e que foi descoberto ao longo dos estudos, principalmente clínicos, que o efeito adverso era mais proeminente do que estavam buscando. Então, o acaso favorece as mentes preparadas. Mas esse cenário era um cenário totalmente caótico, que nem a Valéria falou. Imagina um pós-guerra, né? Lembrando, guerra que a gente está falando aqui é a primeira e segunda, que foi logo em sequência. Foi na segunda, a gente está falando de 45, ali 43. Então, depois a gente está falando de uma molécula que foi desenvolvida em 53 para 55, e aí chegou ao mercado forte, assim, 56, 57. Todo mundo devia estar, assim, como questão da... A gente sabe da questão do pós-guerra e eu não vou entrar em contatos aqui em questões específicas, comentários específicos, políticos e tudo mais. Mas, assim, momentos de depressão forte, as pessoas pós que voltaram da guerra provavelmente tudo traumatizada e tal. Tava sedento por hipnóticos sedativos e os barbitúricos eram os grandes medicamentos. E aí eu até procurei algumas informações sobre isso, antes de passar a palavra para o Gabriel, que eu acho que ele vai querer falar alguma coisa, que ele já deu uma levantadinha ali. Se a gente for pensar nos grandes medicamentos que surgiram, até mais ou menos esse meado de 1940 e 50, posso estar enganado, mas não tinham grandes medicamentos que não eram, por exemplo, os antibióticos, eles não eram moléculas sinteticamente sintetizadas. Não, passava por síntese de bactéria. Então, era uma extração, era fermentação. Era uma semissíntese, isso. Então, assim, estava no início. Então, aí você imagina aparecer uma molécula simples, fácil de sintetizar,
que tinha baixo custo e que eles fizeram teste. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os testes, mas fizeram o teste e falaram, nossa, não tem efeito adverso. Naquela época, falou, pô, encontramos uma mina de ouro realmente que poderia, mas... E aí veio todo o problema, que são as malformações congênitas, que a gente acabou de falando, e aí afetou todos os países que acabaram comercializando esse produto. Eu acho que, inclusive, foram mais ou menos uns 4 ou 5 anos de comercialização forte, pesada, e infelizmente gerou um efeito, um desastre, né? Fala, Gabriel, o que você ia falar? Eu ia adicionar que nessa época ainda, do contexto do pós-guerra, que era considerado, né, a Era de Ouro, principalmente por conta da industrialização desenfreada, a humanidade estava numa questão de prosperidade em relação a novas invenções, novas tecnologias, e a população ela realmente acreditava, estava naquela pegada de acreditar em tudo que vinha da indústria. Então, a gente não, né, porque eu não era vivo, mas... Que bom! Ainda bem, né? Eu ia me assustar agora. Nossa, Benjamin Button, Elas viram, por exemplo, coisas banais, por exemplo, substituir o ferro a carvão por ferro elétrico, o fogão a gás no lugar do fogo elétrico a carvão. E as pessoas estavam, tipo assim, muito confiantes no que vinha de produto a partir da indústria. E aí vem uma molécula que é comercializada com a propaganda de não ter efeito adverso, e ela é sedativa, ansiolítica, a gente consegue imaginar qual que é o estrago que pode fazer, que ela fez, né, no caso, mas que ela poderia fazer no caso de um cenário onde não tinha, né, uma regulação a respeito, né, de novos produtos que estavam sendo comercializados, principalmente voltado, né, para a saúde. E aí puxa, inclusive, o que a Valéria falou, era uma indústria especializada em outro tipo de produto, não era nem produto assim relacionado especificamente à saúde, era venda de sabão, de produção de sabão. Então, eles tinham essa mentalidade de que temos um problema, temos essa solução, vamos comercializar. E aí assim que começa a história da talidomida. E só para deixar claro que a Grunenthal hoje já é uma outra empresa, tá? Já é uma outra situação. Inclusive a gente já... Farmacêutica. Uma farmacêutica, tem a sua área específica e tudo mais. Mas na época... Pode falar. Uma coisa que é legal a gente também comentar é que o marketing farmacêutico também nasce da talidomida. Porque teve muito marketing farmacêutico em cima da molécula. A Grunenthal mandou um monte de representante para tudo quanto foi lugar para fazer com que a molécula fosse aceita nos países que ela queria entrar. Então, é interessante a gente também pensar que a regulação do marketing farmacêutico também vai sair do mesmo buraco que é a talidomida. Quer dizer, a gente não faz essa correlação, mas lendo sobre o assunto para o podcast, em quase todos os artigos eles comentam assim, o marketing farmacêutico era muito pesado. Eles iam em cima das agências locais reguladoras, faziam pressão, faziam lobby, o que é muito comum hoje em dia. Sim. Só que hoje em dia a gente já tem uma regulação melhor. Então, naquela época, nem isso tinha. Então, a gente pode até associar essa regulação da nossa mídia e nosso marketing como um todo, também vindo oriundo do próprio caso da talidomida, o que é muito doido. A princípio, né, se a gente tivesse aquela época e não soubesse das consequências dela, ela seria um case de sucesso. Ela deve ter sido, ela né, foi, naquela né, época, um case tempo, de sucesso. O tempo foi curto, ainda bem, né? Sim. Mas é isso, ela desenvolveu inúmeras áreas da indústria farmacêutica. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas essas áreas, mas é muito interessante a questão do marketing também. Eu não sabia dessa propagação da propaganda. Não é repetitivo, mas... Eu vi... Manda bala. Eles mandavam, assim, como a Valéria falou, para diversos países médicos, toda a classe de médicos do pessoal da saúde, e era assim, não é bom para sedativo, para sedação, não, é irritabilidade, baixa concentração, estado de pânico, ejaculação precoce, tensão pré-menstrual, medo de ser examinado, desordem funcional do estômago, vesícula biliar, doença infecciosa e, gente, uma... Não, ela servia para até tudo. tuberculose.
Basicamente, sim. E aí eu ia falar que, a gente retomando um pouquinho só na questão de efeitos adversos que a gente está falando, para poder... Talvez as pessoas estejam perguntando o que isso tem a ver com as impurezas, né, que a gente falou no início, mas tem que ficar bem claro que ela foi lançada ali em 57, que a gente está falando, 56 mais ou menos, e aí a Valéria falou que começou a ter as questões de observação na Austrália e tudo mais, e aí eles foram começando a perceber que logo depois, ali em 59, 60, já começou a ter aumento de casos, talvez do principal efeito teratogênico, que é o das imagens que são mais chocantes, que é a focomegalia. Focomelia, desculpa. E aí, que é uma condição de encurtamento dos membros. Então, esse foi o principal fato. E aí, um pouquinho mais depois para frente, em 1961, começam a ter já correlações específicas da talidomida com esses efeitos, porque até então eram só observações, se observava um aumento, mas não tinha essa correlação. E hoje estima-se, eu não sei se você falou isso, mas estima-se que mais de 10 mil crianças foram afetadas ao redor do mundo, sendo que 5 mil foi só na Alemanha. Justamente por quê? Porque a Grunenthal é uma empresa, né? E foi onde eles lançaram fortemente o produto no mercado, foi no mercado alemão. Então, E tem prescrição. Isso, exatamente. De balcão. Exatamente. Que, muito pelo que a Valéria falou também do uso off-label, né? E aí começou o uso off-label porque era um hipnótico sedativo e passou a ser utilizado pelas mulheres grávidas para tratar o que eles chamam em inglês de morning sickness, que é o enjoo matinal. E aí começou a ter uma questão, então assim, aí a gente entra... Bom, a gente já falou o problema, como que todo mundo foi afetado, mas aí a gente entra na parte química mesmo, para explicar, que o Gabriel falou sobre a questão dos isômeros, e aí eles descobrem que um isômero, anos depois, tá? Na época isso não era uma discussão, a gente vai voltar depois para falar o desfecho, o que aconteceu com a situação toda, mas acho que aqui vale a gente falar um pouquinho sobre a parte química, que anos depois foi descoberto. Que tem esses isômeros, esses enantiômeros que o Gabriel falou, porque tem o centro quiral, tem o R e tem o S, e aí eles descobriram que o S tem o seu efeito teratogênico e o R teria o efeito que se espera, de fato, terapêutico. E tem muitos outros efeitos, inclusive, acho que a Valéria depois pode falar mais, que ela deu uma olhada nesse caso, mas tem muitos efeitos positivos. E aí é discutido e é muito falado essa situação do tipo, será que eles tivessem isolado só o enantiômero R, teria sido melhor, porque evitaria bastante o tipo de efeito que a gente ia ter esperando. Então, seria como se o enantiômero S fosse uma impureza da talidomida, que, no caso da produção, deveria ter sido avaliado. Inclusive, o estudo de eficácia dos isômeros começou a ser dado uma atenção maior depois da talidomida. Até então, eram sempre testados os quirais. E hoje em dia a gente tem outros exemplos. Então a gente tem o esomeprazol, por exemplo, que todo mundo toma. Exatamente isso. Que todo mundo toma hoje para gastrite, e ele nada mais é do que o enantiômero, o ativo do omeprazol. E fica muito mais caro, porque dá muito mais trabalho para poder separar. Então, acho que isso é importante ressaltar, né? Que existem vários fármacos no mercado que são misturas racêmicas, que são misturas de isômeros. O Gabriel tem experiência nisso, né, Gabriel? Tenho. Com seu doutorado. Nossa senhora. Com o meu ibuprofeninho. Tem 3 centros e ele não consegue isolar. Não vai conseguir botar no mercado, olha que coisa. Não, e nem por isso a gente tem efeitos adversos dos isômeros. Existem isômeros que são os mais ativos, outros menos ativos. Às vezes tem isômeros inativos. Por exemplo, o omeprazol, né? A gente sabe que o esomeprazol é o isômero ativo do omeprazol. Então, o omeprazol você tem as duas moléculas juntas. E o esomeprazol, até por isso que o esomeprazol a dose é mais baixa, enfim, você vai fazendo essas correlações e otimizando. Aí uma otimização do ativo. Então, foi uma coincidência trágica aqui do isômero ser o responsável pelo efeito adverso principal. Pegando um gancho do que você está falando, tem essa questão dos estudos, então, de uma forma ser teratogênica e a outra não. O problema é que tem estudos já que comprovam hoje em dia que a forma que não é teratogênica, tanto em vivo quanto em produto, se transforma na forma no outro enantiômero. E aí esse é um problema, porque você sempre vai ter uma proporção entre eles.
E aí ela se torna uma impureza da molécula. E Leandro meteu umas bolinhas aqui, que foi, Leandro? Ele meteu uns balõezinhos aqui pra gente. E que confirma que não adianta, então, necessariamente a gente trabalhar tanto na purificação, visto que em vivo ou em solução, ele tende a entrar num equilíbrio e levar a uma transformação, então, do enantiômero R para o enantiômero S. Ou seja, ela sempre vai ser uma impureza presente no produto. Dá para controlar... É em vivo, né? Isso, dá para controlar, de certa forma, um pouco. É em vivo? Não, dá para controlar no produto, de certa forma, um pouco da formação, mas em vivo você sempre vai ter a transformação. Né? Na conversão, sim. E na conversão. E o que é interessante, e aí tem tudo a ver com o nosso mundo aqui, né, que a gente está falando, é que depois foi estudado isso. E tem estudos mostrando, estudos recentes, inclusive, porque descobriram qual que é o mecanismo de ação pelo qual se espera que esteja acontecendo isso. Tem a ver com alguns receptores específicos, que eu não vou entrar em detalhes, talvez se você quiser falar depois, do cérebro. Mas aí eles observaram que em vivo, quando eles dão um isômero isolado, ainda assim converte, e os dois conseguem atuar de certa forma nesses receptores que vão levar ao disparo de um efeito teratogênico. Então, nesse caso em específico, é uma impureza que é praticamente inevitável de observar e tudo mais. Mas criou-se alternativas e estratégias para que essa molécula, inclusive, antecipando lá na frente o que a gente ia falar, mas trazendo para agora, dela voltar para o mercado. Por alguns motivos. Tal qual uma fênix, né? Exatamente. Ela é tão histórica, né, que ela permanece. E... Diga o que você ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Que bom. Não, mas é por isso que hoje qualquer tratamento feito com talidomida, você precisa de um teste de gravidez e uma declaração de que a pessoa não vai ficar grávida de jeito nenhum. Porque se fosse só a impureza, a gente controlaria... Opa, travou aqui. É um trabalhinho, né? Controlaria a impureza no medicamento, como a gente usualmente faz, com a maioria das impurezas. Mas o fato dela formar em vivo, você não consegue ter esse controle. Então, é muito importante quem faz o tratamento ainda com talidomida para outras coisas que a gente pode falar mais pra frente, precisa ter esse cuidado. Né? A talidomida, rapidinho, a talidomida, se você parar pra pensar, ela é um bater de asas de borboleta que faz o furacão lá do outro lado do mundo, né? Porque agora que você falando sobre, a gente comentando sobre a riqueza enantiomérica, isso também por conta da talidomida, teve que se criar técnicas de separação de enantiômeros. Exatamente. Porque até então, para a indústria farmacêuca, isso não era um problema. Faz o racemato e manda pau. Só que virou um problema por conta da talidomida. A gente tem um caso real, um caso trágico, e agora tem que desenvolver outras técnicas. Quer dizer, a gente saiu da farmácia, foi para marketing e vai lá para química fina, para técnicas analíticas. Realmente, a borboletinha que bateu asa aqui, na Alemanha, no caso, e saiu dando furacão em tudo quanto foi lugar. E é engraçado que é uma molécula simples, que em teoria não deveria... Assim, supostamente ela era perfeita, né? E aí, enfim, rolou o que rolou e tudo mais. Gabriel, você ia falar alguma coisa ou não? Foi impressão minha? Não, acho que foi impressão. Podemos continuar. E aí, chegando assim para o final do contexto mais ou menos histórico do problema, para a gente falar quais foram as medidas que foram... A gente já falou um pouquinho aqui do marketing, já falou um pouco da química fina e inclusive falou da questão de estudar especificamente os enantiômeros, mas é para dizer que lá quando isso começou a ser relatado, a Grünenthal ainda não acreditava muito no que estava acontecendo, ela não agiu de forma muito efetiva, justamente por quê? Porque ela tinha alguns estudos que ela tinha feito naquela época, e aí a gente tem que pensar num cenário também, que aí já vai entrar para a próxima parte daqui do episódio, que a legislação não era essa que a gente vive hoje. Logo, os pré-requisitos para colocar um medicamento no mercado em nível global, digamos assim, também era diferente. Cada país tinha o seu, então tinha a sua própria regulamentação. A gente tem isso hoje, claro, mas hoje a gente tem coisas muito mais harmonizadas. Então a gente tem o CH hoje, que inclusive no contexto histórico da linha surge por causa da talidomida, tá? A gente tem um FDA muito forte. Gente, a gente tem... Todos os gestos que você faz, Tá dando? Vamos fazer o joinha. Tô fazendo o joinha, Leandro. Põe aí joinha. Tá bom. Não, mas ficou legal. Assim, ó. Aí, tipo, começou não deu a coraçãozinho, não deu coração. Aí, ó. Olha lá, aí, foi. Descobriu um novo...
Novo feature. E ela tinha uma outra situação, era uma outra realidade. E, basicamente, não era necessário o que é necessário hoje para se colocar um medicamento no mercado. Basicamente, o que se esperava era que comprovasse segurança do medicamento, mas não necessariamente o efeito terapêutico. Então, era muito mais fácil de você colocar esse produto no mercado. Então, como ele não tinha tantas informações, ele tinha alguns estudos que ele já tinha sido feito bem simplesinhos em roedores, por exemplo, a Grunenthal na época não acreditava muito bem, não estava satisfeita com essas poucas informações que estavam acontecendo na época, e só depois, lá em 61, que de fato começaram a pressionar, e aí é uma coisa interessante dizer que a mídia ajudou muito a essa situação acontecer, porque depois de uma publicação em jornal alemão falando sobre isso, relatando vários casos e tudo mais, foi que a Grunenthal então se sentiu pressionada, presumo eu, para começar de fato a fazer a retirada do mercado. E antes da gente falar sobre as questões dos estudos e da regulamentação, eu quero dizer que nos Estados Unidos a história foi completamente outra. Porque a gente falou aqui muito da Europa, a gente falou Austrália, que a Valéria já citou. A gente falou Japão, você falou Japão, não falou Japão, mas a gente não citou Estados Unidos. E aí é interessante dizer que nos Estados Unidos a história foi completamente diferente por causa de uma pessoa. Gabriel, você quer falar o nome dela que você falou aí de novo? Não? Você falou? A Kelsey, mas eu não lembro o primeiro nome dela. Frances Kelsey. E olha como que o mundo é louco. Ela era uma agente ali do FDA, que não tinha uma grande experiência ainda, porque ela era nova. E o fato dela estar nesse contexto de ser nova, não ser uma pessoa que estava há anos no FDA, ela olhou os documentos com outros olhos em relação ao que era sido discutido nos outros países, e ela barrou a entrada da talidomida nos Estados Unidos, o que evitou uma catástrofe que poderia ser muito maior. E por que ela evitou isso? Ela entendeu que não tinha dados de segurança o suficiente. E nem foi pelos efeitos de má formação. Foi por questões específicas de neuropatia que ela discutiu, que ela descobriu pelos dados. Então ela achou que faltava experimento para comprovar que seria seguro. Entende? E aí, por causa disso, ela comprou uma briga muito forte, por uma pressão forte que ela sofreu também, e ela não aprovou e não deixou o produto ser registrado. E é engraçado que isso aconteceu ali nos meados de 59 e 60, e depois de 2 anos, 61, surge todo o desastre. E ela, inclusive, ganhou uma medalha de honra depois do presidente da época, para agradecer em forma de gesto de agradecimento por ela ter salvo, de certa forma, diversas vidas nos Estados Unidos. Interessante isso, né? Não, isso é muito legal. É impressionante. Inclusive... E foram diversas vidas mesmo, viu? Foram. Se eu não me engano... Eu acho que era o Kennedy que, inclusive, deu a medalha pra ela. Foi, não foi? Era o Kennedy. Em 55, os Estados Unidos produziu 4 bilhões de barbitúricos. São 26 comprimidos, pílula, para cada homem, mulher e criança do país. Imagina como eles estavam sedentos por ter um barbitúrico no país para vender. E olha como a Grunenthal deve ter pensado, nossa, ali é um mercado que eu vou deitar. E por sorte, imagina a pressão que essa moça recebeu. E ela resistiu. Essa que é a parte mais legal. E interessante é que, mais recentemente, eu não lembro quanto, que depois acho que foi em 70 ou 80, alguma coisa assim, ela recebeu prêmio até da Sociedade de Teratologia Americana, por causa disso e tudo mais, assim. Ou seja, ela evitou que, de fato, o efeito devastador que a talidomida gerava, ou gerou, né, no caso, fosse propagado para os Estados Unidos. Mas aí, já que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o que aconteceu, falou sobre como foi a história, o contexto, geraram efeitos. Então, o caso da talidomida gerou efeitos significativos na estrutura como a gente pensa hoje, como que a gente desenvolve um produto, um medicamento, e como as agências reguladoras observam isso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre como que isso... O que aconteceu depois, como que o FDA viu isso e começou a mudar? É legal, assim, tudo começa com uma carta
de um médico australiano para a Lancet. Ele já vinha observando esses efeitos nas pacientes dele. Ele falou com outros colegas, mas não conseguiu fazer uma correlação sobre o que estava acontecendo. E ele manda uma carta para a Lancet. Olha, nós estamos observando aqui Houston. Na minha região um aumento significativo de casos e começou mais ou menos quando a gente teve a introdução desse medicamento. A revista Lancet, que é super antiga, ela tentou reunir algumas informações, mas sem muito sucesso, porque até então ninguém estava fazendo uma correlação de A com B. Tem crianças nascendo com má formação, tem o fato das mulheres estarem tomando esse medicamento, mas ainda não tinha essa correlação direta de A com B. É aí que entra a questão que o Nathan falou da imprensa, como chama? Uma rede de televisão fez uma reportagem local sobre crianças com má formação que estavam sendo abandonadas pelos pais. Meu Deus. Porque aí você cria um problema social. Você tem que ter uma condição específica para poder criar essa criança. Nós estamos falando dos anos 60, onde ainda a Europa ainda estava sendo reconstruída. Então, várias dessas crianças estavam sendo abandonadas em orfanatos. E isso começou a gerar uma convulsão social. Aí essa rede de jornalismo faz essa reportagem e essa reportagem estoura. E aí começa as agências reguladoras que ainda não existiam como a gente vê hoje, começaram a olhar para aquilo e falar assim, putz, onde a gente errou? Aonde está o nosso erro? O que a gente deixou de fazer? E até então, acho que todo mundo aqui ficou surpreso por saber que a FDA não tinha poder de regulação como tem hoje. Ela era só uma observadora e a partir do trabalho dessa Kelsey, né, que barrou a entrada, e mesmo assim, algumas amostras grátis foram distribuídas na rede americana. Algumas crianças nasceram, de fato, também. Algumas crianças com má formação. A FDA, na época, começou a fazer uma regulação, né? Começou a fazer uma movimentação para ter mais poder de regulatório, de ter mais acesso à documentação, a exigências e também a poder barrar coisas conforme diretrizes internas. E aí, por conta da FDA, que foi a primeira a fazer isso, né? Ela tem outro nome, né? Ela tem a parte de cosméticos junto, é uma FDCA. Isso, ela tem essa subsidiária. É que essa é a lei, né? É a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. E aí faz com que essa lei, essa é uma emenda, né? Isso. Que, aí esqueci o nome dos caras que fizeram a emenda. Inclusive, eu achei que tinha que ter o nome da Kelsey, né? Mas não, né? Então, eu achei isso. Eu acho que deve ser os dois nomes. A emenda tem o nome do que o Gabriel sabe falar lá. Fala aí, o Gabriel. O nome do homem. A emenda que você falou, Kefauver Harris. Então, deve ser os dois, sei lá, senadores, alguma coisa assim. Provavelmente. Tem cara de ser as pessoas que fizeram a lei em si. Mas deveria ter o nome da moça, né? Da Kelsey, porque é uma senhora homenagem a ela. Então, a partir dessa emenda, o FDA passa a ter um poder regulador maior e passa a ter força de polícia, força de fiscalizadora, né? autoridade fiscalizadora. E a Europa, olhando para isso, pensa, putz, a gente tem que ter uma parada parecida, porque a gente também não tem nada, e o que circula na Alemanha vai para a França, vai para a Espanha, de forma muito fácil. A Europa, querendo ou não, é um país gigantesco também, Sim. todo mundo colado com o outro. E aí vem a ideia da EMA, como agência reguladora, que hoje em dia a gente olha para a EMA muito mais do que olha para a FDA, porque é a regulação ainda mais fina por conta de tantas diferenças. E porque o Brasil está dentro do ICH, que está ali dentro da Europa, né? Então, mas a gente sempre olha para a EMA com mais cuidados, né? Isso. Porque por conta também... Imagina você harmonizar 20, 30 países, né? Sim, total. É muito mais difícil do que um país gigantesco como o nosso. Concordo. Ou como um americano, né? Então, você tem que alinhar muita gente. Então, acho que é por isso que a regulação da EMA é mais... harmonizada? Harmonizada e mais restrita, né? Eu acho que ela é mais rigorosa. Assim. Essa foi fácil, né, Gabriel? Foi. Não, e que fique claro que essa emenda foi de 1962, então um ano depois. E não é tão distante assim, né? Então a gente que tem a nossa agência regulatória super jovem, que a Anvisa vai aparecer muito depois disso, né? Em 99 só. Mas ainda assim, 62 é algo relativamente recente, olhando para o histórico de desenvolvimento de medicamentos. E eu acho bizarro, estava falando aqui um pouco antes também, eu acho bizarro porque eu não sabia, assim como a Valéria falou, que o FDA não tinha essa autoridade nessa época. E aí, inclusive, se vocês quiserem saber a história do FDA, deixa nos comentários que a gente tenta trazer mais informação sobre isso. Mas isso que a Valéria falou, inclusive da lei federal do FDCA que você falou, ela também foi um marco um pouco antes que, assim, quando o FDA... Bom, fazendo uma coisa bem resumida, quando o FDA foi
construído lá nos meados, no início da década do século XIX, nem era FDA. Era uma outra coisa, porque eles estavam preocupados muito mais com a questão de alimentos do que com medicamentos. E aí, essa lei... que a gente tinha como vigilância sanitária. Isso. Assim, né? O Gabriel até trouxe o nome para falar sobre essa questão no Brasil, como que era antes, quando estava acontecendo a questão da talidomida no Brasil. Mas voltando ao FDA aqui, existem marcos específicos do FDA que mudaram, que como a gente fala, antes e depois daquela data, que gera uma mudança muito drástica de como o FDA passa a trabalhar. E aí, até 1938, só para a gente ter uma noção, o FDA ou a estrutura que era o FDA, não exigia estudos de segurança para poder ter produtos no mercado. Olha que loucura. Mas a gente está falando de 38, gente. Sim. Né? Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E aí, em 38, por quê? Porque eles tiveram um caso que também é uma história muito legal, que eu não vou contar aqui, mas se vocês quiserem, vocês falam depois, que é o elixir da sulfanilamida. Essa molécula matou uma galera. Sim. O consumo desse elixir matou uma galera. E a partir disso, gerou uma lei chamada Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, que é essa que você falou do FDCA, que aí garantia que o mínimo para você colocar um produto no mercado era a segurança. Só que eles ainda assim não tinham controle, uma autoridade gigantesca sobre tal fato. Você entende? Então, você tinha que fazer estudos de segurança para falar que seu medicamento era seguro, mas você não tinha que provar eficácia. Então, assim, dane-se. Se funciona, não tem por problema. Isso que, que não faça nada. Por isso que não faça mal. Né? Não, e quais os estudos? Porque todos esses estudos também foram desenvolvidos ao longo do último século, né? Então, quais são os estudos que precisam ser feitos? Qual que é o modelo animal? Enfim, qual que é a tecnologia? Não, mas aí você imagina como era isso na época. Exato, por isso. Entende? A talidomida cria o protocolo de Helsinki, né? Exatamente. Que a gente tem hoje em dia como o mínimo necessário para fazer, para começar, né? Para fazer algum estudo de segurança. Que naquela época não. Então, aí você imagina o gap de 38 a 62, que é quando vem a emenda. Exato. Então tá, agora vocês vão ter aqui, ó, a gente tem um controle, e aí não é só mais segurança, também é eficácia. E eu nem vou falar das brechas que a gente poderia discutir do modo atual, como as coisas são feitas hoje em dia, considerando, por exemplo, suplemento alimentar versus medicamento. Porque existe eu não vou falar um abismo, mas existe uma faixa aqui de estratégia regulatória que, vai entrar em um outro cenário. E eu nem quero abordar isso aqui nessa discussão. Mas só para você imaginar que só depois de 30 anos é que veio a ideia ou a discussão, por causa da talidomida, que não, a gente tem que não só a segurança, mas saber se é eficaz. Então, assim, foi um gap gigantesco. E aí que muda tudo, porque aí o FDA fala, não, então agora a gente tem que começar a se estruturar e a gente tem que passar a ser controlador e interpretar não somente segurança e eficácia, mas acompanhar o mercado, acompanhar o pós-mercado, que é farmacovigilância, que são essas coisas todas. Que aí a gente vai pensar que o EMA pensou da mesma forma e acabou criando o que criou e que criou toda essa harmonização que a Valéria mencionou. Mas eu acho impressionante pensar que até lá 30 anos e faz o quê? 50 anos que a gente vai falar que começou a estudar como a gente está pensando hoje em dia, né? Bom, tem que coisa para evoluir ainda. Não, muita coisa. E aí, pensando nisso tudo, Gabriel, você falou que você deu uma olhadinha como que era a Anvisa nessa época, ou como que era o Brasil, digamos assim, nessa época. Não existia Anvisa, né? Porque a gente até mencionou. E aí o Brasil não era um país que poderia ter esse apelo tão forte, até porque o Brasil pouco participou da guerra, por exemplo. Então, acho que o apelo que o mercado americano, como você mencionou, o Brasil provavelmente não era um grande mercado para isso, então... Como foi? Eu acredito que não. As referências que eu vi citavam poucos casos quando comparado, por exemplo, ao resto por exemplo, dos 10 mil casos, pelo menos 10 mil casos, né, de bebês que nasceram com uma formação, mas a Anvisa, ela herdou a grande área ali, que era chamada de Secretaria de Vigilância Sanitária, que foi em 1966, foi criado em 76, e antes disso era uma pasta chamada de Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que foi criado em 57. Era tanto para regular, de certa forma,
produtos para a saúde e também o exercício da profissão, né, de farmacêuticos e médicos. Então, não estava bem longe de chegar na Anvisa, que é hoje, e mais distante ainda, né, do que a gente conhece como FDA e o EMA, que foi criado após, né, o episódio da talidomida. Mas é interessante, né, pensar que no Brasil não foi assim. É um pouco não óbvio, mas pensar que o Brasil não foi tão afetado quanto outros países. Mas de qualquer forma, pelo que eu me lembro, quando começou a venda de talidomida aqui, começou a explodir o caso da investigação jornalística em 61, 62. Então, creio que foi esse o principal motivo pelo qual o Brasil não apresentou tantos casos. Eu tenho até uma crítica a fazer em relação a isso, porque... Faça. Já que você tem. Se foi lançado ali em 57 e parou a comercialização lá para 61, 62, tem um gap ali de 4, 5 anos que assim, querendo ou não, ela não era como a Kelsey viu, ela não era... como eles chamavam, totalmente segura, não tinha nenhum problema. Até justamente porque a Valéria pode falar depois, ela é imunomodulatória, ela tem atividade anti-inflamatória e também a questão da anti-angiogênese, né, por conta do isômero da impureza que causa a teratogênese. Então tinha, sim, efeito adverso, sem ser a teratogênese ali para ser observado e que foi totalmente negligenciado, né? E a questão disso é muito engraçado, né? Que conforme o homem foi evoluindo, e, por exemplo, digamos, a gente tem que se proteger do vento, a gente constrói casa. E até aí, ok, tipo, a gente consegue entender a situação e tomar uma medida rápida, mas quando ela vem a partir de um avanço tecnológico, de uma produção feita pelo homem, e ela causar um desastre, a primeira reação do homem é tentar apaziguar, né? Tentar apaziguar e falar que não, calma, não é bem assim, não é assim. E isso é o que alimenta, né, a continuação desse desastre até chegar a proporções que poderiam ter sido evitadas anteriormente. A gente tem episódios... A talidomida é um episódio desse, mas também um episódio clássico foi quando explodiu Chernobyl. Então, é muito engraçado como o próprio homem, ele cava a própria cova, né? Independente do momento, tá profundo, né? Saiu talidomida pra Chernobyl. Aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar, galera? Meu Deus do céu. Não, desculpa que eu te cortei, Gabriel. Você quer terminar? Não, mas é bem isso, assim, a questão daquela nossa autoconfiança, né? Principalmente naquela época que eu já citei anteriormente, estavam sendo inventados ou comercializados diversos novos produtos devido à industrialização desenfreada. E aí a gente tem aquela alta confiança de que a gente sabe de tudo, que tá tudo certo, imagina, não vai dar nenhum problema. E é aí que a gente peca, né? Que o ser humano peca às vezes. Mas o bom é que a gente aprende. A gente aprende total. E melhora. E hoje a gente tem milhares de processos regulatórios. Aprender, eu fico pensando que, assim, de certa forma, eu acho que a gente vive desse jeito, no sentido de não dá pra gente mapear tudo que vai acontecer dentro de uma avaliação de risco, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, porque é igual nitrosamina mesmo, né? A gente sabe hoje o que acontece, porque já faz 5 anos que a indústria está assim, se debruçando sobre o caso. Mas há 3 anos atrás tinha muita coisa que a gente não sabia que hoje aparece. Então, dado o que acontece hoje, você toma as devidas precauções. Por exemplo, hoje sabe-se que se o seu ambiente tiver com um pouco mais de poluição rico em um agente nitrosante que está disperso no ambiente, você vai ter maior formação de nitrosamina por causa do ambiente. Então, a gente não tinha essa informação, por exemplo, há 2, 3 anos atrás. Então, a gente vai vivendo, eu acho que nessa situação do tipo, a gente aprende com... O ideal é que você tem que aprender com quando dá errado. E é por isso que a gente está discutindo o que a gente está discutindo aqui hoje, de trazer essa história do passado. O importante é a gente aprender o que acontece e melhorar. Porque se você não
toma alguma atitude em relação ao que acontece e tenta prevenir, aí você está sendo negligente, porque aí a gente tem um problema de estruturação de sociedade. Mas eu vi, por exemplo, a gente já discutiu sobre isso algumas vezes, eu vi quando a questão de nitrosamina surgiu realmente e tornou-se público no contexto da grande massa, porque estava retirando o produto, o que saiu de gente, professor, universidade, jornalista, falando um monte de coisas sobre nitrosamina, cara, foi muito. A gente recebia muita informação sobre... Inclusive, foi quando os nossos posts, inclusive, da Spectra, começou a atingir pessoas comuns fora da nossa bolha. Porque aí as pessoas mandavam mensagem, tinha post de, 50 comentários, porque a mãe tomava um remédio e queria saber se aquilo era preocupante. Porque ela viu uma notícia específica. E, cara, tem coisas que a indústria, por mais que quem está lá na linha de produção, pode ter várias teorias da conspiração, mas para quem está lá na linha da produção mesmo, quem está lá no laboratório analítico, tem ferramentas limitadas, muitas vezes, porque o que a gente está vendo ali é uma coisa tão nova que nem abordagens específicas regulatórias conseguem captar aquilo. Então, é um problema, né? E a gente só quer isso, a gente descobre o problema, aprende e pensa em como evitar. E resolve o problema. O problema é, você vê tudo aquilo e fala, não vou fazer nada, ou não acredito porque eu tenho estudo assim, assim, assado. Então, assim, estudo fraco, né? E aí é uma situação que fica difícil. Que, inclusive, aí já falando sobre, tentando já chegar para o final aqui do episódio, para não ficar tão extenso para vocês, dado que aconteceu tudo isso que a gente comentou para vocês, todo como desenrolou a questão do próprio FDA de ganhar autoridade, de mudar a estrutura, de ter as emendas que foram construídas, o EMA que acabou sendo construído da forma que foi, o ICH um pouquinho mais, que eu acho que é em 70 ou 72, 71, se não me engano, que foi construído para objetivar a harmonização, para facilitar o processo de colocar medicamentos no mercado, geraram, então, questões muito específicas de programas de controle para a talidomida, que inclusive a talidomida voltou para o mercado, hoje em dia para hanseníase, se não me engano, e continua com várias pesquisas, que é o que o Gabriel acabou de mencionar. A molécula, por incrível que pareça, ela parece ser uma molécula impressionante. Ela é impressionante. Né? Ela é impressionante. É tipo a S também, né? Que vira quando ela vai morrer, aí de repente anticoagulante. Tem uma outra coisa. Antiagregante plaquetário. E assim, hoje tem várias pesquisas que ainda são desenvolvidas para colocá-la no mercado. Inclusive tem questões específicas de desenvolvimento para mitigar riscos, então para melhorar a estabilidade dela, para que ela não abra, e que a gente pode depois colocar aqui também como é que acontece o mecanismo de abertura dela ou não. Tem estudos que tira carbonila, põe metila, substitui o anel, tal, para tentar melhorar algumas características, mas de forma geral, inclusive, se vocês quiserem, a gente traz mais informações dessa para vocês também. Mas com uma questão de controle que aconteceu lá nos anos 90, foi a criação de um programa chamado STEPS, que, como o nome já diz, tem a ver com S de System, então System for Thalidomide Education and Prescribing Safety. Esse programa é um programa muito similar ao programa que a gente tem hoje de quem toma Roacutan, por exemplo. Então, quando você toma Roacutan, você assina, se você for mulher no caso, você assina um documento dizendo que você se compromete a não engravidar, né? Porque justamente tem um risco atrelado. E o risco principal da talidomida, lembrando aqui, gente, é para as mães que tomavam a talidomida no início da gravidez. Isso. E não no desfecho total ali depois dos 3, 4, 5 meses. Porque o problema era mais no início ali dos 30 dias, mais ou menos, que era onde tinha o efeito principal vinculado com o mecanismo de ação, que até o Gabriel e a Valéria falaram aqui. Então, esse foi um dos marcos principais foi construir um programa de controle, que é esse STEPS, e basicamente aí ele mudou toda a estrutura de como os produtos seriam colocados no mercado com base nos estudos pré-clínicos que eram necessários para ser feito. Então, hoje, quando a gente pensa sobre estudos pré-clínicos, ou quando a gente fala aqui, por exemplo, de labs, vou dar um exemplo aqui, trazendo mais quando a gente fala sobre uma avaliação toxicológica de labs, que são limites seguros de exposição, a gente geralmente avalia 4 parâmetros. 5, vai. Mutagenicidade e genotoxicidade, então como um parâmetro.
A gente avalia carcinogenicidade. Eu vou pular o terceiro, que eu vou deixar por último, que é o mais importante para o tópico aqui da talidomida. A gente analisa estudos tóxicos de agudo e crônico em animais, estudos em animais. E o quinto, hipersensibilidade. O terceiro que eu pulei é toxicidade reprodutiva e desenvolvimento. E no desenvolvimento. Né? E por que isso surgiu ali? Que a gente chama carinhosamente de reprotóxico. Reprotóxico. Por quê? Porque a talidomida criou um histórico. Então, tipo, isso é tão importante hoje que isso, além de ser obrigatório, criou-se vários pequenos parâmetros que mudou a forma como era feito no passado. Então, para vocês terem noção, eu estava lendo o histórico de desenvolvimento da talidomida, não sei se vocês viram, se você e o Gabriel viu, Valéria, mas eles fizeram basicamente 3 testes específicos com o estudo hipnótico da talidomida, o Grunenthal. Fez o teste basicamente de ser o rato, o roedor, né? Rodava a wheel, que é a... Como é que é o nome daquilo? Rodinha. A rodinha, mas não tem um nome específico? Tá bom, rodinha. Acho que é roda. Porque se tivesse tendo efeito sedativo, ele ia fazer o quê? Não ia rodar. Então, esse era o efeito, mostrando que tinha algum efeito específico, então eles tinham alguma variação. E eles fizeram aquele do X, se o animal estava parado, então, em teoria, ele também não ia andar muito. E aí ele fez um outro que é muito interessante, que é de uma caixa, que eu acho que usa até hoje, mas de forma adaptada, que você bota o rato dentro da caixa e você liga nas 2 pontas da caixa, ela é capaz de balançar, você liga nas 2 pontas eletrodos e essa caixa fica em cima de ácido sulfúrico. Você chegou a ver isso aí? E aí, à medida que ele está agitado, vai balançando e os eletrodos vão tocando no ácido e vai liberando HCl e gás. E aí, tipo, o animal vai respirando aquilo e vai não fazendo aquilo acontecer. Se você tem uma molécula hipnótica sedativa, em teoria ele não vai balançar e aí ele vai ficar tranquilinho. Então esses foram os testes que foram feitos. E aí os testes reprodutivos, de fato, foram feitos muito pouca coisa pela Grunenthal. E aí tem um problema que eles fizeram os testes reprodutivos em roedores. E aí a gente sabe que roedores não é o melhor modelo para você avaliar reprotóxico. Hoje a gente sabe disso. Reprotóxico da talidomida. Isso, da talidomida. Hoje a gente sabe disso, mas na época eles não sabiam. Então, o que gerou de modificação? Vocês vão me completando se vocês quiserem colocar coisas adicionais. Hoje é obrigatório que você faça múltiplas espécies para você fazer reprotóxico, de preferência. Então, se você não fizer múltiplas espécies, você tem que ter uma justificativa muito grande. Tem que ser uma espécie roedor e uma não roedora. Isso, esse é o ideal. Esse é o básico. É o gold standard. Tipo, roedor e não roedor. Porque você tem que avaliar a sensibilidade em espécies diferentes para você chegar a uma conclusão. Porque isso foi visto, inclusive, com a talidomida. Você estava falando isso antes, não era? Isso, porque no caso dos roedores, o principal efeito teratogênico está ligado à angiogênese. E aí os roedores, a proteína que é envolvida nesse processo, para os roedores eles têm uma troca de aminoácido. Então, em relação ao humano, a sequência muda 2 aminoácidos de lugar. Não é assim, só mudar longe. Não, mudou de lugar. Fez só um shift. E isso faz com que a talidomida não tenha efeito sobre essa proteína. E aí, obviamente, eles são knockdown. Eles não funcionam, funciona para eles. Não adianta... E por mais que a Grunenthal tenha colocado altas doses para os roedores, ainda assim, nenhuma dessas doses teve efeito. Não porque ela não tinha efeito, mas porque não conseguiria ter efeito de jeito nenhum. Agora, quando os testes foram feitos em coelhos, aí não, em pequenas doses, o coelho já tinha um monte de efeito. Inclusive, isso também se reproduz no humano. Sim. Quando você pega o uso no primeiro trimestre, tem até acho que a maioria dos artigos tem isso, que se o consumo da grávida for até o 20º dia, você tem um efeito, do 20º ao 23º você tem outro, e aí o pior de todos, que é o encurtamento dos membros, é até o dia 28. É 28, até o 28. Aí se você tem consumo constante até o 28. E não precisa ser dose alta, pode ser uma pequena dose diária, desclassificação diária, ela vai ter esse efeito de forma prominente. Sim. É muito doido isso. E é muito louco pensar que no passado eles imaginavam que, um passado bem distante, né? Que o fato de existir a placenta, você protegia, você protegia o bebê. Por isso que ser humano era diferente de modelos animais na época, porque os modelos animais não tinham a mesma questão que o ser humano tinha. Então, automaticamente,
os animais não eram modelos perfeitos para o mamífero. Então, não necessariamente você conseguia extrapolar tudo, porque a placenta ainda impedia de ambientes externos. Só que aí a talidomida mostrou que não necessariamente isso acontece, porque a única deficiência até então era quando a mãe não se alimentava muito bem e você tinha problemas. Mas passou a ser um risco de avariação quando a talidomida chegou e aí falou, não, peraí, tem medicamento que passa, que chega até ao feto e ao desenvolvimento. Só uma adenda. A gente pode pensar assim, nossa, os caras levaram 3 anos para descobrir isso e tal. Mas para pensar, primeiro que a comunicação não é como de hoje. Imagina que o cara da Austrália, o médico da Austrália, mandou uma carta. Da Austrália para Inglaterra, uma carta. Deve ter chegado de barco, começa de navio. por aí. Mas, pensa que as mães, as gestantes, tomaram a talidomida no primeiro trimestre. Aí passa-se mais 6 meses e aí tem um bebê nasce. Ninguém vai lembrar que lá no começo eu fiz uso desse medicamento. Então, até fazer a correlação de fato, ela realmente demorou. Porque não tem como você colocar... Mães que tinham médicos. Até, né? Então, e aí quando a gente põe no papel, foi demorado, mas foi rápido. Porque em 4 anos de produção, rapidamente, em 61, tirou do mercado. Quer dizer, é meio paradoxal, né? Porque demorou, mas não demorou tanto a ponto de ser tão pior. Poderia ser muito pior. O efeito. Porque imagina que a comunicação é toda demorada, você tem isso no primeiro trimestre, até você fazer a correlação de A com B. Poxa, realmente... Total. O potencial para desgraça era muito maior. E você pensa que os primeiros relatos começou em 59. Então, assim, foi 2 anos só. 2 anos de uso já conseguiram registrar isso daí. Mas aí, voltando, então, primeira questão de desenvolvimento que virou por causa da emenda que a gente mencionou aqui foi fazer múltiplas espécies. E a segunda coisa principal foi a forma como os estudos deveriam ser construídos, considerando 3 segmentos de estudo, que é o design, que é você analisar na fertilidade, ou seja, né, em relação tanto no homem quanto à mulher, então tentar avaliar se ele gera um efeito tanto na mãe quanto no pai também, então questão de fertilidade. A segunda seriam os estudos teratogênicos ou teratológicos específicos, que aí envolve a formação do bebê dentro do útero. E o segmento 3, que são os estudos pós-natal ou perinatal também, pode ser considerado. Que na época não existia isso, que não era interpretado dessa forma, então são os 3 estágios para o desenvolvimento. E aí eu queria trazer um terceiro, que seria o monitoramento pós-mercado e acompanhamento com medida de segurança, que também não existia isso, que é a famosa farmacovigilância que hoje a gente tem. Então, hoje, se você tem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de problema, você, em teoria, deveria ligar para a indústria, para quem quer que seja, em relação ao fabricante, né, que você comprou o medicamento, e relatar. Isso é importante, porque de tempos em tempos a indústria vai analisando esses medicamentos, porque pode acontecer de uma população específica, de coisas muito particulares acontecer, e eles precisam de N para poder ter uma informação confiável de dizer realmente essa correlação, como a Valéria falou aqui, de correlacionar a talidomida com os desfechos teratogênicos. É isso aí, olha eu dando uma de Isso, olha eu dando uma de Leandro aqui. Mostrar que tem correlação de fato e que tem problema. Certo, Leandro? Casualmente. Olha aí, bicho. Não é casualmente. Não é casualmente. É causal. É o isso que eu quero dizer. É causal. Tá causando, é isso aí. Mas eu acho que foi isso, assim, e inclusive para poder falar sobre toxicologia reprodutiva de fato, tem uma série de coisas que aconteceram ao longo dos últimos 50 anos, dado aonde a gente está hoje em dia versus o que a talidomida fez, mas eu achei que essas 3 foram as principais. E eu adicionaria que hoje em dia ainda os estudos de reprotox são um dos estudos mais difíceis de se fazer, até por isso que grávida não toma quase nenhum medicamento, né? Porque essa extrapolação animal-humano é muito difícil, haja visto a talidomida. E você tem essa questão da barreira placentária, que não necessariamente é uma barreira, então o que passa pela placenta, o que não passa pela placenta, e como ninguém quer arriscar ver o efeito no feto e depois num bebê, esses estudos acabam sendo bem limitados. Então, até só puxando um gancho para a modernidade, o que a gente percebe, né, nas empresas que trabalham com desenvolvimento de ferramentas computacionais, existe um foco muito grande em desenvolvimento de modelos em sílico
para avaliação dos desfechos reprotox, porque o modelo animal definitivamente é um modelo que não é capaz de fazer essa extrapolação. Então, é também por isso que grávidas tomam pouquíssimos medicamentos ou não é recomendado, né, medicamentos para grávidas. Exato. Alguma coisa mais para adicionar? Acho Gabriel, que a gente não falou. Acho que eu pincelei. Eu ia só dizer que esse assunto de modelos de reprotox e de espécies, que a gente está falando de multiespécies, de entender uma espécie sensível ou não, é muito, muito, muito em voga hoje em dia, porque é justamente uma das discussões que a gente fica fazendo sobre teste de Ames, por exemplo, por que o teste de Ames é modificado, por que não é. É claro que a gente está falando num modelo muito diferente, mas hoje existem discussões gigantescas sobre como que a gente translaciona uma informação de um modelo animal para um modelo de ser humano. Uhum. Então, assim, olha a evolução que aconteceu nos últimos 50 anos e aí, gente, uma coisa para vocês, vai mudar de novo. Entende? A gente está percebendo que é isso. A gente está vivendo a mudança e a transformação. Porque hoje a gente já entende, já sabe que existem grandes problemas em... Não estou dizendo que eu estou trazendo a resposta aqui, porque até isso daria um outro episódio de podcast inteiro. Mas a gente já sabe hoje que existe uma grande dificuldade de traduzir o que a gente vê em animal ou modelos específicos para o resultado humano diretamente. E a talidomida é um exemplo claro disso, porque quando você faz em roedores, ela não tinha o efeito, ou pelo menos não nas doses que a gente esperaria, coisa que a gente observa em coelho e em ser humano. Então, dizer para vocês que a gente vive uma constante mudança e a gente vai continuar aqui trazendo para vocês cada vez mais coisas. Se vocês quiserem, inclusive, isso é um assunto que eu gosto bastante, que é essa questão translacional, para poder falar, e que está muito em voga porque a gente fala sobre isso demais, por exemplo, quando a gente discute modelos de carcino para nitrosaminas. Então, quando a gente pensa em modelos de carcino para nitrosamina, você tem que entender qual que é o melhor modelo que foi construído, os resultados, para poder gerar um TD50, para você saber qual TD50 é mais confiável e tudo mais nesse sentido. Então, assim, a gente ainda vai... A gente olha para o passado, vê que mudou, vê o histórico, mas a gente também vai entender e olhar o que a gente vive hoje para dizer que ainda vai ter muita mudança daqui para frente. Certo? E assim seguimos, em constante E assim evolução. seguimos, exatamente. Ufa! E aí, gostaram? Foi bem legal, é um assunto muito bom. E a Valéria, eu sinto que a Valéria e o Gabriel gostam de falar das histórias também, então tem que trazer eles mais para falar de história que eu também gosto. Então. Acho que tem vários, a gente falou, né? Mas são vários ativos que causaram isso, então a gente pode... a gente trouxe a história das impurezas porque justamente como eu falei no início, né? A gente tem um slide lá que a gente fala do contexto histórico do porquê que as impurezas passam a ser importantes. E aí... É que a talidomida é um marco. É um marco. É assim, ela é a principal. A gente fez farmácia, praticamente a cada semana alguém falava de talidomida. Eu não consigo também fazer um discurso de toxicidade de impureza sem falar de talidomida. E aí é legal porque quando você estuda um pouco mais, você vê que a talidomida, ela era um medicamento, mas ela extrapola isso, porque ela vai para... Você vê problemas em marketing, você vê problemas em comunicação, você vê problemas da falta de regulação e todas as outras coisas que são transversais à molécula em si, o quanto ela afetou. Quer dizer, é um case de sucesso para o lado ruim, né? Mas é um case de sucesso. E eu acho legal que ela vai ramificando em várias coisas que você não faz ideia que aconteceram por causa dela, mas que está muito distante. Marketing é uma delas, mas assim, a gente acabou de falar por que o FDA fez o que fez, quem que era a pessoa, tá muito distante. Porque a pessoa tinha acabado de ser contratada, ela era uma funcionária da FDA. Então, assim, você vai achando pontos e a gente nem trouxe parte política. Porque a gente falou um pouquinho só do que era pós-guerra, mas dentro da parte política dava para falar muito mais coisa. E é isso que, inclusive, é engraçado, o Gabriel vai poder confirmar para mim, que é o que o livro dos Botões de Napoleão que eu falei aqui fazem tão bem, porque ele correlaciona um cenário global do mundo da época, e aí a gente já está falando de 1500, às vezes 1600, então é bem antes disso, né? Mas é em moléculas gerais, né? Então, e aí contextualiza muitos problemas da época para chegar na molécula que você seria... Então é muito maluco como a história da humanidade tem coisas muito pontuais, e aí acho que molécula e
é uma delas. É uma parte da história que a gente não pode deixar de passar. Você ia falar alguma coisa, Gabriel? Não, eu ia concordar com você que o livro pontua bem mesmo, essa questão histórica, né, contextual, e às vezes trazendo, assim, de séculos antes, né, até chegar no desfecho que ele quer. E é isso, né, nós somos, eu acho que, assim, tudo bem que a minha opinião é enviesada, tem até a tatuagem de um átomo de carbono, mas a história da humanidade não tem como não ser contada sem a gente prestar atenção nas moléculas e no como que elas impactaram na nossa vida. Exato. É sensacional. Até porque a gente sobrevive também por causa disso, né? Quem vai se adaptando e tudo mais. Exatamente. Vida aumentada, né? Mas tem coisa boa também. Total. E aí, o livro do Napoleão foi um dos primeiros episódios que você deu dica, no fim do episódio, que davam dicas sobre livros, filme, série. Foi um dos primeiros, o terceiro episódio que você falou sobre ele. Sim? Olha só que coisa, nossa memória viva aqui no Pastelaria. Eu comprei por causa desse episódio. Eu ganhei esse livro, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de contexto histórico de molécula, das outras impurezas que mudaram o mundo, mas nenhuma, já adianto para vocês, nenhuma foi tanto quanto essa que a gente falou, mas tem outras que afetaram a guerra do Vietnã, tem moléculas que afetaram na questão de impurezas, tá? Eu tô falando aqui. Tem impurezas que afetaram muito a questão dos alimentos, que também, matou uma galera que estava consumindo. Manda mensagem pra gente, a gente traz todas aqui. Ou se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o desenvolvimento, como que foi historicamente o desenvolvimento das moléculas para elas chegarem a ser o que elas são, deixa no comentário também que a gente traz esse tipo de informação para vocês. E o Leandro vai adorar, porque aí eu tenho que fazer um roteiro de verdade. E aí ele até elogia quando eu faço isso, né? Então, porque dava para falar muito mais coisa ainda sobre a talidomida que a gente não trouxe, porque eu falei para ele, vamos colocar num episódio ao invés de fazer uma produção mais bem detalhada. Porque eu acho que seria mais gostoso pra gente fazer esse bate-papo e pegar comentários de todo mundo. Então, se vocês gostarem, dá um joia. Dá um joinha lá. Curta, compartilhe, comente no canal. Já aproveita e fala as redes sociais aí, já que você tá falando. Aperta o sininho, pelo amor. Aperta o sino. Né, Gabriel? Ajuda nós. E sigam o Spectro nas redes sociais, Instagram, Spectro Soluções Científicas e LinkedIn. E Pastelaria Podcast oficial no YouTube, Spotify e qualquer plataforma de áudio favorita. Exatamente. E sigam a Valéria lá no Instagram. Não, por favor. Não, muito obrigado. E manda um salve pro Gabriel. E pode seguir o Gabriel também, ele vai gostar também. O dono do melhor vinagreg que temos na Spectrum. Nossa, faz tempo que eu não faço um vinagreg. Faz tempo que você churrasco, saudades. O saudades churrasco, né, querida? Então é isso, galera. Não se esqueça, os links daqui estão na descrição da Axios, da YMC e do Cromatografando. É só vocês acessarem lá para vocês saberem tudo sobre padrões, sobre os amostradores, colunas cromatográficas, um pouquinho de conhecimento sobre cromatografia e os guias que eles disponibilizam para vocês. Só acessar aqui embaixo e aproveitar. E como dizia Pasteur, que você já falou essa frase hoje, fala de novo. Várias vezes, que o acaso favoreça as mentes preparadas. E que alguma informação do que a gente falou aqui seja o acaso que vocês estão esperando. Então, até o próximo episódio e tchau. Boa, Gabi!